Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. De uns anos para cá, parece que tem havido uma certa ressurgência nas histórias de detetives, entre aspas, clássicas, né, do período dourado, do período de ouro dos detetives britânicos, que são aqueles que, no final da história, reúnem todos os suspeitos em uma casa, em uma mansão, uma coisa assim, e falam. Então, eles vão contando tudo, como que eles chegaram às conclusões e as pistas, né, sempre estiveram na cara, na nossa cara, e aí então o detetive vai ligando esses pontos, né, em um diálogo ou às vezes monólogo puramente expositivo, que neste tipo de show ou filme que se chama tecnicamente whodunit, né, quem fez, murder mysteries, tão famosos lá no Hemisfério Norte. Nesse caso, nesse pedaço do show, os diálogos expositivos, ou esses monólogos expositivos, não são defeito. Na verdade, eles são um requerimento daquela forma. Tá? Por isso que quando a gente vai julgar, criticar alguma coisa, a gente não pode usar as ferramentas indiscriminadamente. Diálogo expositivo é mal, depende de quando ele é mal. Em um filme policial de detetive, quando que ele pode ser mal feito, mal estruturado? Quando não está nessa parte, né? Aí você pode achar outros jeitos de fazer. Nesta minissérie britânica, em 6 episódios, que se chama Magpie's Murder, a gente tem bem isso aí. São 6 episódios, né? Como eu falei, vai haver 2 histórias de detetives. Então a gente tem 2 whodunits em um, só que correndo paralelamente, um entre aspas em um tempo real e o outro num tempo ficcional, né? Transformando tudo num divertidíssimo jogo de espelhos muito, mas muito bem atuado e muito bem sacado. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Então, você tem um autor de histórias de detetive que criou um detetive muito famoso, o Atticus Pund, que é um detetive alemão. Lembra que o Poirot da Agatha Christie, que é nominalmente citada na série, Agatha Christie, o Conan Doyle, porque o Conan Doyle não gostava do Sherlock Holmes. Ele queria escrever outra coisa, só que o Sherlock Holmes é o que dava dinheiro para ele, né? Esse escritor é a mesma coisa. Ele tem esse detetive Atticus Pund, mas ele é alemão, né? O Poirot era belga, esse é alemão. Ele não gosta desse detetive. Ele queria escrever coisa séria, mas a fortuna desse escritor veio através do Atticus Pund. E ele vai escrever o último romance do Atticus Pund, e a editora dele, que é a atriz principal, maravilhosa, todo mundo muito bem no filme, na série, ela consegue os originais, né? E ela nunca se deu com o escritor. Ela lê e descobre que o último capítulo, que é quando você tem a revelação do whodunit, estava faltando. Só que acontece um complicador. O escritor morre. No começo as pessoas acham que é suicídio, mas claro que não é. Alguém o assassinou. E aí essa editora vai tentar descobrir quem matou o Alan, que é o escritor, e o último capítulo, que é para saber dentro, né, quem que matou a pessoa dentro do romance. Aí a gente começa a ter as duas histórias, porque a gente vai ter a história da editora tentando achar quem matou o Alan, que era odiado por meio mundo, porque o que ele fazia? Ele pegava as pessoas que ele conhecia e maldosamente transformava-as em caricaturas, em personagens caricatas no romance. Então aí a gente vai ter também esses 2 mundos correndo paralelamente. É fácil de distinguir os 2 mundos, porque a história real, entre aspas, é no presente, mas a outra é nos anos 50, na época de ouro dos detetives, né? Daí, a gente vai ter, assim, como esse escritor usava pessoas que ele conhecia como caricaturas na história, os atores, vários deles, não todos, vão estar fazendo papéis dobrados. Eles são as pessoas na vida real,
mas você vai ter as contraparte no mundo ficcional, tá? E aí tem uma hora que o detetive do mundo ficcional vai acabar interagindo com a nossa editora transformada em detetive amadora no caso real. Você fala, nossa, deve ser mega difícil. Não, as roupas, o vestuário, né? Porque são em tempos diferentes, filtros diferentes são usados. Então, às vezes as transições são muito bem feitas. São assim, às vezes no carro, tá? Um tá indo, outro tá voltando. E é aquela clássica história mesmo. Ao final das contas, a gente vai ter a revelação, a gente vai ter os dois whodunits explicadinhos, e você vai ver que todas as pistas estavam dadas, assim. E você vai ter aquele grande momento de explicação, né? Pá, 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 pá. E tem uma outra coisa em termos de análise formal, análise crítica, que eu me diverti bastante na série. Porque, assim, geralmente a gente quer personagem multifacetado, né? O detetive Atticus Pond, ele é uma caricatura de um detetive dos anos dourados. Você fala, nossa, olha um problema, né? Vamos falar, meter o pau na série. Não pode, não é defeito isso. Por quê? Porque você tem que lembrar que ele é um detetive de um livro, de um autor que detestava criar esse detetive e que fazia as pessoas parecerem caricaturas nos seus livros. Então, você vai ver que, por exemplo, a personagem da editora, que é quem faz as coisas na vida real, ela é bem mais tridimensional. Ela tem uma relação dúbia com a irmã, tem o namorado, tem o pai, que ela tem uma relação também complicada. Aí ela vai passar a ter uma relação com o Atticus Pond, né, do detetive ficcional, e ao passo que o detetive ficcional sempre é a mesma coisa, cândido, assim. Só que você vai ver que o detetive ficcional, ele também tem alguma parecência com o escritor, com o autor. Foi o autor que criou, né? Eu não queria ser o tradutor disso, se isso for... eu vi tudo em inglês, sem legenda, não sei nem se está no Brasil, em algum streaming, não sei nada. Mas eu não invejo quem tiver que traduzir isso se for lançado no Brasil, porque é tudo... Parte da resolução depende de anagramas e trocadilhos, inclusive fazendo referência a um mega palavrão, a um mega insulto. Provavelmente um insulto maior que se pode fazer a uma pessoa na língua inglesa, que não é a bomba F, não. É uma outra palavra. Mas aí eu não vou falar, porque estraga alguma coisa. Mas tá tudo assim, tá tudo nas palavras, tá? É um show muito divertido, passou o meu tempo rapidinho, porque ele tem muitas viradas, né? Eles são muito suspeitos, porque são duas histórias, né? De whodunits. E a gente fica interessado nas duas. E é legal porque vira um jogo de espelhos, porque na verdade, como os personagens do livro são da vida real, é legal, né? Essa sobreposição de camadas de ficcional, o que é ficcional e o que é real. É tudo ficção, mas de repente uma parte dessa ficção vira o real. Por quê? Porque ela vai ser contrastada com, dentro da série, uma coisa ficcional. É muito legal, por isso que eu falei que é um jogo de espelhos. E também é um jogo de espelhos porque, como as personagens do mundo real são retratadas no livro como caricaturas, você vai ter essas duas informações se retroalimentando, né? Algumas das coisas, quando você descobre que a personagem do livro X é a mesma da vida real Y, você vai ver que os atores estão com maquiagem diferente e tal, mas dá para você perceber quem que é. Aí você começa a ter, às vezes, uma outra visão. Ah, não, mas espera aí, esse também tem problema com o pai. Ah, mas aquele personagem do livro lá também tem. É muito legal, ele é complexo sem ser cansativo, porque é tudo rápido, assim. Uma delícia, eu achei muito, muito bacana. Magpie Murders. Tem um outro livro, né, que envolve essa editora. Pena que acho que esse Atticus Pond é só nessa série. É só nesse que tem. Porque isso é baseado em livros. Tá? Esse cara que escreveu, Horowitz, sobre o nome dele, ele já escreveu livros a pedido, hein, dos herdeiros do Conan Doyle. Então ele escreveu Aventuras Novas do Sherlock Holmes. Ele escreveu aventuras novas por James Bond, né? Então, o pessoal herdeiros do Ian Fleming para ganhar grana. Escreveu vários episódios, um monte de episódios daquela série
que também ele passa numa aldeia. Midsommar Murders, que acho que tem, eu tinha na Globoplay. Tanto é que tem um pedaço que a história se passa numa pequena aldeia inglesa. É uma brincadeira, né, em Suffolk. Tem uma hora lá que alguém fala assim, as aldeias inglesas podem ser altamente mortais, porque muitas dessas séries de detetives em livros tal, se passam em cidades pequenininhas, né? E essas cidades então passam a ter uma alta taxa de, de crimes, assim. Uma fofura. Assistir praticamente em 2 deitadas, assim, 3 e depois 3. Grande Prazer, juntamente com Only Murders in the Building, essa tem na Star Plus. Tomara que continuem vindo essas séries que misturam ficção, meta policiais, né? Uma graça. Tchau.